Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo 7 e último capítulo do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. Vamos lá? Doenças na parte superior do corpo, cabeça. Foi pela prática, pela vivência espiritual, não pela teologia ou pela doutrina, que no decorrer do meu ministério, o Senhor revelou-me as heranças espirituais resultantes do envolvimento com a idolatria, feitiçaria e ocultismo. A prática tem me ensinado que o envolvimento com o mundo das trevas traz, como consequência espiritual, enfermidades na parte superior do corpo, cabeça. As manifestações físicas mais comumente observadas são aneurismas, tumores e derrames. E as manifestações psíquicas mais usualmente reportadas são transtornos afetivos bipolares, esquizofrenia, transtornos obsessivo-compulsivos, dentre outras. Isso acontece porque a cabeça é a área do corpo que os adeptos do ocultismo e da feitiçaria oferecem às trevas. Nos rituais de iniciação do candomblé, por exemplo, os iaós permanecem por cerca de 21 dias no terreiro, em um roncó, oferecendo a cabeça ao santo. Se fizermos um mapeamento nas famílias em que diversos casos de enfermidades relacionadas à cabeça, físicos e ou emocionais, são reportados, encontraremos um histórico de ocultismo. Incapacidade de desenvolver e ou manter relacionamentos conjugais. Nas igrejas em que ministro, encontro muitas pessoas solitárias, inúmeros casamentos de fachada e incontáveis relacionamentos fracassados, dentre outras tantas realidades dentro dessa mesma variável. Isso acontece porque os idólatras tornam-se semelhantes aos seus ídolos, Salmo 115:8, ou sejam, solitários. Esta afirmativa costuma causar estranheza em alguns, mas responda a si mesmo: quem é o cônjuge de Santa Bárbara, ou de Nossa Senhora das Dores, ou de Santa Edviges, ou de São Pedro, ou de São Jorge, ou de Santo Antônio? Com quem se casam os padres ou as freiras? Quantas mulheres solitárias não estão vinculadas a um histórico de idolatria dentro de casa? Quantas mulheres não vivem casamentos soturnos e infelizes pelo fato de seus respectivos maridos buscarem satisfação sexual fora do leito matrimonial? Problemas socioeconômicos. A idolatria é uma tragédia para os relacionamentos afetivos. Tudo quanto o é para a condição socioeconômica desta nação. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo povo brasileiro é uma herança da prática idólatra. Uma breve incursão nos livros de história mostra-nos a ligação havida entre a cidade de Recife e Nova York. No século XVII, os holandeses chegaram a Recife com muitos judeus. Esses imigrantes uniram-se a um grupo já residente na capitania de Pernambuco. Em 1654, os holandeses foram definitivamente expulsos de Recife por não cederem à prática idólatra. Os judeus que haviam construído a primeira sinagoga das Américas na região ficaram em situação de risco por essa razão. Foram embora da cidade. Alguns poucos judeus dessa pequena diáspora estabeleceram-se no pequeno povoado de Nova Amsterdã. Segundo os livros de história estadunidenses, ali eles fundaram a cidade de Nova York. Em outras palavras, a idolatria expulsou o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Heranças espirituais advindas da idolatria, feitiçaria e ocultismo registrada nas Escrituras. Como mencionado anteriormente, a promiscuidade sexual e a cegueira espiritual são legados geracionais, oriundos da idolatria, feitiçaria e ocultismo. Estas, ao contrário das reportadas anteriormente, estão registradas nas Escrituras. Promiscuidade sexual. Observe os textos a seguir. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias 4, versículos 12 e 13. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 18 a 28. Oséias, no Antigo Testamento, equipara a idolatria à prostituição espiritual. Na palavra do profeta, o povo, enganado por um espírito de luxúria, prostituiu-se consultando um pedaço de madeira e apartando-se de Deus. Paulo, no Novo Testamento, está dizendo que o que se pode conhecer a respeito de Deus está manifesto em sua criação. Nas cataratas do Iguaçu, nos desfiladeiros de Petra, no ciclo da água, no ciclo da vida, no voejar dos pássaros, enfim, em qualquer mínima partícula subatômica, evidencia-se o ser de Deus. Por essa razão, de acordo com o apóstolo, os homens que não o glorificam pelo que ele é e faz, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, são indesculpáveis. Paulo, nesse texto, está dizendo aos irmãos da Igreja de Roma e a nós hoje que todos os homens têm a possibilidade de testemunhar a manifestação concreta do Deus invisível. Entretanto, em vez de curvarem-se diante dele em terna sujeição, muitos preferem adorar ídolos parecidos com seres humanos ou animais. Por essa razão, continua Paulo, o Senhor entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Romanos 1, 24. O apóstolo Paulo é assertivo em sua colocação. Segundo ele, a culpa da depravação humana está na idolatria. Nos versos destacados anteriormente, ele fala sobre promiscuidade sexual, fruto da prostituição espiritual, manifesta na adoração de ídolos em detrimento da adoração ao único e verdadeiro Deus. Sumarizando o ensinamento paulino contido nesses versos, quanto mais idólatras forem as famílias, tanto mais históricos de promiscuidade sexual encontraremos. Cegueira espiritual. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem a todos e os que neles confiam. Salmo 115, de 1 a 8. O salmista ressalta a estranheza dos idólatras ante a adoração do povo de Deus. Onde está a divindade dessa gente? Não há representação iconográfica? Não há sequer um altar ou lugar de honra reservado ao Deus dessas pessoas? A resposta do louvador é simples. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. No versículo 8, o salmista faz uma alusão pessimista aos que põem sua esperança nos ídolos. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Tal imprecação indica a completa incapacidade de um pagão
aprender em profundidade o mundo espiritual. Não falam, não veem, não ouvem e não cheiram. Na prática, o que isso significa? Um idólatra não consegue compreender a mensagem do Evangelho por mais que anunciemos. Eu já fui idólatra, sei do que estou falando. Quando me acusam de idolatria por ser devota, quando me acusavam de idolatria por ser devota de Nossa Senhora das Graças, eu dizia a mim mesma, para mim ela não é Deus. Deus é Deus, Ele está nos céus. E dizia aos meus acusadores, eu não adoro os santos, guardo fotografia deles porque elas me trazem a memória e a lembrança de que eles foram. Ledo engano. Quando meus olhos espirituais se abriram, pude compreender que eu também guardava comigo fotos dos meus pais e avós, mas nunca fiz procissão em favor deles. Em tempo algum me ajoelhei diante da imagem deles, jamais acendi uma vela para qualquer um deles. Era diferente. Além disso, pude entender que estava atribuindo a um ser inanimado características da divindade. Se um santo de devoção tinha o poder para responder aos pedidos de qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, a qualquer tempo, esse santo só poderia ser Deus, o que era um completo absurdo. Isaías 44, de 9 a 20. A nação brasileira está impregnada com a prática idólatra. Um exemplo clássico é o caso da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida encontrada no Rio Paraíba em 1717. Conta a história que o povo de Guaratinguetá quis fazer uma festa em homenagem aos visitantes ilustres que estavam de passagem pela cidade naquela ocasião. Alguns pescadores, por essa razão, lançaram suas redes às águas do Rio Paraíba para fisgar alguns peixes. Quando as içaram, encontraram apenas a cabeça de uma estátua. Não satisfeitos, lançaram novamente e dessa vez veio o corpo da escultura. Na terceira ou quarta vez que jogaram suas redes, pescaram um cardume inteiro. Foi o suficiente para que todo o país atribuísse o milagre da grande pesca à estátua que jazia no rio. Nossa Senhora da Conceição Aparecida tornou-se então em 1980 a padroeira do Brasil, segundo a Igreja Católica, com direito a uma festa litúrgica que é celebrada anualmente no dia 12 de outubro em feriado nacional. Aqueles homens não refletiram sobre o fluxo migratório natural dos cardumes nos rios. Em dado momento, os peixes estão aqui, no outro ali e em outro acolá. Eles não raciocinaram que a estátua não pode sair sozinha daquele rio. Eles não ponderaram que ela não tinha poderes sequer para unir o próprio corpo à cabeça. A idolatria cega o espírito, impedindo que o homem compreenda que o Espírito de Deus tem a dizer por meio das Escrituras. Reflita nas palavras do profeta Isaías, que manifestou publicamente profunda repugnância em relação à prática idólatra em seu tempo. Disse ele, essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo, ora, com metade dessa madeira eu fiz um jogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer, isto que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. Isaías 44, versículos 18 a 20, NTLH. Terminamos o capítulo número 7 e no próximo áudio vamos dar fim à nossa leitura com a conclusão. Deus te abençoe.